Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas Divino aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já peço que quem está caindo aqui de paraquedas no vídeo, clique aqui embaixo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe e me ajude a alcançar a meta de 200 inscritos. Esse é um canal que começou na metade do ano passado e há 20 dias atrás éramos apenas 5 inscritos, de 5, 10, de 10, 50, 50, 100, 150 e hoje estamos na busca por 200. Então, agradeço de antemão. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante e muito interessante. E também um tema que a maioria das pessoas, elas passam por esse problema. A maioria das pessoas passam e muitas vezes sofrem por não buscar ajuda ou por ter vergonha e ressentimento sobre esse tema. E hoje vamos falar sobre depressão e ansiedade. Sim, isso mesmo, depressão e ansiedade. E hoje foi convidado aqui meu amigo Divan Gomes, fundador da terapia TKCC. Vocês podem achar o YouTube dele aí como Academia da Mente e no Instagram Divan Mindset. É um prazer ter você aqui. Igualmente, a gente agradece aí pelo nosso privilégio de estar aqui fazendo esse vídeo, desse assunto tão profundo, mas vamos procurar ser o mais simples possível para que você possa entender na sua linguagem, do seu jeito. Ok? Então vamos procurar fazer uma linha de raciocínio bem simplificada para que você possa compreender o melhor possível. Qualquer dúvida ou pergunta, coloca aqui embaixo, que aí o Lucas vai passar para mim, e quem sabe a gente pode responder em outro vídeo. Ou lá na minha página também, você pode procurar e fazer a pergunta lá. Não entendi isso, como é que pode ser isso? Que ajuda eu posso ter? E a gente consegue responder a você. Ninguém que entrar em contato vai ficar sem resposta. Ok? Realmente. E Divan, ele é a pessoa certa para poder ter essa conversa, porque ele é terapeuta e também ele fundou a sua própria metodologia, que é a terapia TKCC. TKCC novamente. E ela significa o que mesmo? Terapia cartesiana cognitivo-comportamental. E eu uso a ferramenta TKCC, o estilo de terapia, baseado em outras terapias bem conhecidas e conceituadas. Todo mundo acha que essa aqui é melhor, aquela é melhor, aquela é melhor, e eu já pensei o seguinte: parabéns, todas são melhores. E em todas elas, a mais superior é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Ela é o tratamento ouro. Mas só que as outras também se julgam muito ouro, muito especial. Então o que eu fiz? Eu peguei esse cordão de ouro e peguei uma pérola, um rubi, um diamante de cada terapia e fui colocando. Então agora eu tenho um cordão de ouro, mas tem pérola, rubi, diamante, esmeralda, tem tudo junto. E aí esse pacote, né, se chama TKCC. Várias ramificações juntas, já são todas boas, por todos os seus criadores. E aí eu coloquei todas elas juntas, trabalhando em prol do seu benefício, para que você possa ter uma evolução melhor no seu estado emocional. Realmente. E além disso, ele trata várias pessoas com esse problema, galera. Para vocês que não assistiram, tem um vídeo aqui, a gente já gravou 2 vídeos. Tem um vídeo aqui onde ele conta a história dele. E ele fala que a esposa dele sofreu por vários anos com esse problema, hoje ainda sofre, mas com a ajuda dele, com a ajuda desses conhecimentos, ela melhorou. E as pessoas que ele trata também vêm tendo resultado, fazendo essa terapia. Então, para a gente começar, eu gostaria de saber aqui, Tivão, o que é depressão e ansiedade e como ela afeta a vida das pessoas. O que é depressão e ansiedade e como ela afeta a vida das pessoas. Nós temos aí 2 problemas graves, sérios, cada um no seu patamar, né? A depressão. Infelizmente a depressão ela afeta um número muito grande da população. E cada dia que passa parece ter aumentado mais. Os fatores que contribuem para essa depressão aumentar, infelizmente está ligado muito à pressão psicológica, o estresse que a pessoa passa, né? Desde a sua infância até a sua vida adulta, vem gerando aí eventos e psicologicamente ficou marcado, que a gente chama de traumas.
E esse acúmulo de trauma e acúmulo de estresse mal resolvidos, eles geram pesos na mente da pessoa. E esses pesos emocionais chegam um dia que a pessoa não suporta mais. Aí vai acontecer lá na frente, algum dia, algum ano da vida da pessoa, como dizem, né, a gota d'água que faltava. Aí esse estresse pequeno e simples que faltava contribui para que o balde transborde. Ou seja, estava tão cheio de traumas e pesos emocionais, mágoas que foi carregando, não se livrou dessas mágoas. Então tudo isso leva à mente e a mente ela começa a não suportar esse peso. E aí começa a aparecer vários tipos de transtorno. A pessoa ela consegue ficar desanimada para fazer as coisas. Ela consegue ficar sem sono. E tudo isso, quando vai agregando ao seu problema, gera o que a pessoa chama de depressão. Um estado mental em que há um desarranjo, uma desorganização nas químicas cerebrais, principalmente serotonina, e aí a pessoa ela fica sem energia, sem força de vontade, sem amor pela vida, e ela passa a viver uma melancolia quase que diária, por um longo período. E esse estado emocional denominado depressão. A ansiedade seria mais leve. A ansiedade é uma coisa boa. Eu até falo em meus vídeos lá na minha página, de Ram Mindset. Você vai encontrar lá a definição de ansiedade. Mas eu coloco explicitamente também que a ansiedade ela é uma grande amiga, ela não é um problema. A depressão sim é um problema, mas a ansiedade ela é uma amiga maravilhosa. É uma emoção que a gente precisa, né? Como por exemplo aqui, a garrafa d'água. Você vai fazer caminhada, você precisa dela. Ela é sua amiga. Mas se estiver furada, aí ela incomoda. É só isso. Mas se eu consigo passar uma massinha e tapar aqui, aí vamos fazer um durepox aqui, né? Não seria apropriado, vou fazer um faz de conta, eu tapei o buraco aqui. Aí agora eu posso continuar carregando a garrafinha que vai ser uma boa amiga. Mas ela estando furada, ela é um incômodo. Então a ansiedade, ela passa a ser um incômodo quando ela fica também desorientada, desordenada. Fora dos trilhos, vamos dizer assim. Por quê? Porque se eu for receber um presente, se eu comprei um carro e a empresa vai trazer o carro, se eu comprei uma passagem e a passagem é para o mês que vem, eu vou fazer uma viagem para a Disney, para qualquer lugar do Brasil, do mundo aí, e agora está chegando o dia da viagem, eu fico ansioso. A mulher está grávida, esperando o neném, eu fico ansioso, vai receber o neném. O namorado está chegando, você fica ansioso. Então não importa a situação boa que você vai esperar, a ansiedade faz parte da vida. Então ela realmente é uma maravilhosa amiga. Mas quando ela fica desordenada, é um furacão. O vento é gostoso que refresca, mas o furacão arranca seu telhado e destrói sua casa. Faz um transtorno na cidade. Então olha só a comparação. É parecido com isso. Então o vento é necessário para o mundo estar bem. Fresquinho, gostoso. Mas desordenou, pronto. Vira uma bagunça terrível. Então a ansiedade é muito gostosa. Mas quando ela passa a fazer você sofrer e vira um problema, aí a gente precisa de buscar ajuda. A pessoa ela fica ansiosa demais pelas coisas que ela não tem previsão no futuro a curto, longo, médio prazo, e a depressão ela fica presa lá no passado. Ela tem medo de voltar àquilo do passado. Ela fica sofrendo pelo que aconteceu. Ela fica voltando lá, mas aconteceu isso há 10 anos atrás, e depois isso, eu estou aqui hoje, então eu não presto. Aí ansiosa, mas e se? E se não der? E se não vier? E se não acontecer? Ai meu Deus, o que vai acontecer que eu não sei? Como é que vai ser que eu não sei? Então ela fica sem claridade. A depressão presa no futuro e a ansiedade sem claridade. O que pode acontecer daqui para frente? Ela fica com tanta ânsia, a ansiedade, ela fica preocupada demais com uma coisa que ela não tem poder para resolver. Então ela fica fora dos trilhos. Eu não tenho como resolver aquilo lá, mas eu preciso, não precisa. Você não domina tudo, você não manda em tudo, você não consegue consertar tudo, você não consegue dominar tudo, não é tudo está na sua mão de dirigir, não está. Mas a pessoa ansiosa ela fica achando que pode controlar. Eu tenho controle, eu preciso ter o controle, na verdade não tem. Então essa ânsia por ter controle e domínio sobre todas as coisas, que ela não tem alcance, aí começa a se chamar de ansiedade patológica. Mas fora isso, a ansiedade é uma beleza. Já a depressão, eu até costumo dizer em alguns vídeos meus, né? Que seria a ansiedade que a pessoa não cuidou, ela com um tomate.
maduro. Aí não cuidou, não fez salada, apodreceu. Agora aquele fedor terrível. Então a depressão seria a ansiedade que apodreceu, passou do ponto. Não cuidou da ansiedade, pode virar depressão, na maioria dos casos. Mas nem sempre. Vamos dizer, uns 30% dos casos vira depressão. Mas a maioria da depressão já vem de pequenos, médios ou grandes traumas, desde o útero até a vida adulta. A depressão pode começar na adolescência, pode começar na vida adulta. Tem vários fatores que levam à depressão. Excelente. Então, pelo que podemos ver, a depressão ela consiste no passado da pessoa, no que ela viveu, suas experiências anteriores, seus traumas. Então, tudo isso ocasionou e criou na pessoa uma mentalidade, uma forma de agir, um comportamento. E isso motiva ela a tomar aquelas decisões e ser aquele tipo de pessoa. Então, a depressão consiste no passado, em a pessoa ficar presa ao passado. E interessante, a ansiedade consiste no futuro, em a pessoa ficar ansiosa pelaquilo que vai vir, né? E a ansiedade é uma coisa positiva. No entanto, se ela for desregulada, se ela não for controlada de forma saudável, ela será prejudicial para a pessoa. E ela ficará muito presa ao que pode vir, ansiando e tudo mais. E isso pode ocasionar a pessoa ter uma depressão. Porque muitas vezes a expectativa que a gente tem no futuro, no que vai acontecer, já que não podemos controlar, faz a gente pensar que vai acontecer uma coisa de uma forma, mas ela acontece de outra. E quando acontece de outra forma, isso quebra e rompe com as nossas expectativas. E daí, essa experiência negativa pode ocasionar também uma depressão. Assim, igual meu amigo Divan falou. Então, muito interessante isso aí. Agora, Divan, fala aqui pra gente quais são os principais sintomas da depressão e da ansiedade e como identificá-los. Quais são os principais sintomas da depressão e da ansiedade e como identificar esses sintomas. São bem parecidos, são, vamos dizer, familiares, né? Como se fosse uma irmã da outra. Parecem gêmeos, mas são diferentes. Então, a depressão ela tem episódios mais longos. A pessoa pode se arrastar aí por uma semana ou até um mês ou um pouco mais, presa dentro de casa, da melancolia, a tristeza que não acaba, o buraco no peito, o coração apertando, taquicardia, e ela perde sono ou tem sono demais, dá um cansaço físico extraordinariamente grande, a pessoa não consegue fazer as suas atividades diárias. Coisas simples como limpar a casa, cozinhar, porque a depressão está ligada fortemente a um desequilíbrio químico. E esse desequilíbrio neuroquímico ele vai fazer o quê? Ele não está criando a química no cérebro para ela ter o ânimo para fazer, para trabalhar, para cozinhar, para limpar. Por quê? Porque eu não tenho força de vida. E tudo que acontece na gente são químicas cerebrais. Se você ri de uma piada, foi construído no seu cérebro uma descarga de química cerebral. Essa química vai entrar nos vasos da cabeça, e vai sair na corrente sanguínea, vai percorrendo o seu coração, o coração expulsa isso rapidamente, espalha pelo seu corpo todo, e com um lance muito rápido você sente vontade de rir e de gargalhar, todo o seu corpo trabalha junto. E aí acontece o quê? Quando a química cerebral da alegria, da satisfação, da paz, tranquilidade não está sendo fabricada, eu não tenho ânimo. Se o cérebro não fabricou essa química por alguma desregulação emocional, de trauma do passado, vai fazer eu sentir desgosto pela vida. Se eu não estou com ânimo e gosto pela vida, estou com desgosto, se eu não quero amar a vida, eu vou querer fazer o quê? Não vou fazer nada. Aí a pessoa até pensa, eu preciso fazer, eu quero fazer, mas ela não tem força para ir, porque para mim poder ir, eu tenho que ter um impulso. Esse impulso vem da química cerebral. Se não entrou na corrente sanguínea essa química cerebral, como é que eu vou ter força para fazer? Aí quem olha de fora fala que a pessoa é fresca, é chorona, tamanhosa, fazendo cena. E há alguns anos atrás, eles olharam para a depressão como frescura mesmo, fazendo o corpo mole, mas não é. Hoje a ciência já pesquisou bastante e a depressão está bem compreendida.
Temos muitas químicas cerebrais, só que poucas, menos de 15 químicas são bem conhecidas. Menos de 5 são muito utilizadas para ajudar as pessoas. Você tem ideia que nós estamos atrasados, né? E as poucas que são conhecidas e utilizadas não são suficientes, mas é o que tem no mercado. Então, a pessoa com ansiedade ela já é diferente. As mesmas químicas do cérebro que atua no estado depressivo pode mexer com a ansiedade, mas em níveis elevados é diferente. Por exemplo, a ansiedade são mais episódios curtos, rápidos. A pessoa pode ter um ataque de depressão, ela vai ficar aí uma semana ou até um mês ou um pouco mais. Na ansiedade, ela não vai ficar todo tempo assim. Talvez seja aí 30 minutos, 40 minutos, não vai passar de uma hora. Mas pode ficar a sintomática dele, porque produzir uma química cerebral muito alta, digamos aí, adrenalina. E aí o corpo está cheio de adrenalina por causa daquele momento episódio da ansiedade. Então, o que a adrenalina faz? Ela vai levar a pessoa a se defender, correr, lutar, fugir. Mas como eu não fiz isso, então essa química ficou parada aqui no corpo. Eu não gastei ela correndo, lutando para me defender. Como eu não gastei essa química, ela está presa na corrente sanguínea. Aí mais tarde ou amanhã eu tenho outra descarga dessa. E vai ficar aquela sucessivamente descarga, eu começo a ter outros problemas de saúde, porque meu corpo, toda a minha circulação, meu sistema está funcionando com excesso de química mental que não está sendo destruída, utilizada ou queimada. Então eu começo a ficar intoxicado. Aí a pessoa parece que ela está se transformando agora numa pessoa depressiva. Por causa da constância que está tendo a ansiedade, ela acha que vai resolver sozinha. Então a depressão é um período maior, a ansiedade é um período menor. Até minutos, 30 minutos. O coração acelerou, síndrome do pânico, deu pânico na pessoa, problema com a ansiedade. Mas não vai morrer do coração. Ela vai no médico, chega lá, o coração está acelerado, aí fica assustada, olho regalado, como se tivesse um monstro, um dinossauro na nossa frente. Mas não tem nenhum monstro aqui, foi só um problema psicológico, um desnível psicológico ali. A pessoa vai fazer exame, não, seu coração está bom, sua pressão está boa. Não tinha nada, não tem nada. Aí fala, ansiedade. Aí a pessoa decide, já que não tem nada, vou tomar um chazinho, pronto, acabou, não vou me cuidar. Aí quando não se cuida, pode acontecer de mais de 30% dos casos, virar uma depressão. Ou seja, passar agora 7 dias preso em casa, 2 semanas preso em casa, 3 semanas, 4 semanas preso em casa, sem querer ver ninguém, chorando, a cara incha. O sono aumenta muito, fica dormindo direto, vaza à noite e o dia dormindo. Acorda meio-dia, quer dormir 2 horas da tarde. Então, aí entra já no estado depressivo. Então tem essa diferença, né, essas oscilações, mas as duas, em alguns pontos, são bem parecidos. Aí o tratamento pode ser parecido, mas com algumas nuances que são acrescentadas para a depressão. E algumas não precisam da ansiedade. Mas o tratamento faz a mesma linha de tratamento. Vai chegar no mesmo final, né, de bons resultados se a pessoa entrar no tratamento. Interessante, muito bacana. Agora, assim, Valdir, só para ficar claro aqui pro pessoal, a diferença entre as duas são quais? Entre a depressão e a ansiedade? Episódios muito longos, depressão. Episódios curtos, 30 minutos, 40 minutos, aí é ansiedade. Você tem um ataque ali, a pessoa respira, a pessoa dá um copo d'água e vai baixando. Agora a depressão não, a pessoa entra no estado depressivo, ela fica aí 7 dias, 14 dias, um mês. Aí a pessoa pergunta, cadê fulano que não aparece? Está preso dentro de casa igual um urso, hibernando. É complicado isso aí. Então, os sintomas são parecidos, no entanto, a diferença é o período A ansiedade ela se tem estende. tem um período mais curto, a depressão é um período maior. A dor na depressão é muito maior do que a da ansiedade. Certo. Agora, como é que a depressão e a ansiedade elas podem afetar as relações pessoais e profissionais? Como a depressão e a ansiedade pode afetar as relações pessoais e profissionais? Afeta de maneira geral, né? Porque você está com um carro para você viajar. Aí o seu carro faltou o fluido do freio. Aí você andou, saiu da garagem e bateu no poste do outro lado da rua.
E não tem freio nenhum, ela igual do freio acabou, sabe viajar. Então quem está dentro do carro sofreu agora. Já tem um carro amassado a mala do carro. E o carro vai poder fazer a viagem, vai atrasar o percurso, a viagem, aí vem sair agora tem que ir na oficina ainda. Então só vazou o óleo do freio. Mesmo que seja só o óleo, todo o carro está sofrendo. Então, uma depressão pode ser uma coisa só daquela pessoa, mas a família toda vai sofrer. Se ela trabalha, imagina só quanto tempo, né? Vai ficar sem trabalhar. Se ela durar o episódio de 1 semana, 2 semanas, o patrão vai querer até mandar embora. E se mandar embora, pode ter problema, né, judicial. Porque agora, né, que essa NR1 atualizada, deu-se uma ênfase para os riscos psicossociais. Então, uma pessoa com depressão, se a empresa não ajudar a cuidar, ela pode ter processos com multas caríssimas, altíssimas. Então, de certa forma, agora, obrigatoriamente, as empresas vão ter que ajudar a cuidar dos seus colaboradores para que eles não venham a sofrer com a ansiedade e depressão. Então, vai ter que fazer uns cuidados para poder prevenir e, quando necessário, remediar. E treinar também as equipes para que elas sejam bem cuidadas pelos seus superiores, para que não tenha assédio moral, assédio sexual, pressão exagerada, excessos de cobrança, tudo isso agora está sendo visado nas empresas. É bom para o patrão porque ele não vai pagar multa alta. E é bom para o colaborador que ele vai ser mais cuidado, melhor do que antes. E aí, dos dois lados, em casa, na sociedade ou no trabalho, todo mundo fica prejudicado, que até a ansiedade, mesmo que seja só no trabalho. Se a pessoa trabalha com uma máquina perigosa, ela tem um ataque de ansiedade de 10, 15, 30 minutos, e ela não desligou a máquina, está fazendo as peças erradas. Então, tudo afeta, né? Mas, infelizmente, todo ser humano pode passar por ansiedade e pode passar e evoluir para depressão. Então, as empresas têm seres humanos trabalhando, então vão ter que se envolver e ajudar a cuidar, prevenir ou remediar. E até agora, obrigatoriamente, dar treinamento para todos os colaboradores e também para a equipe de gerenciamento da empresa, para cuidar, para que não venha causar na pessoa ansiedade ou provocar estados depressivos. Essa parte é interessante. Realmente. Então, ó, as empresas agora são obrigadas a poder tratar também não só de você se interessar pelo funcionário, de ele fazer pela empresa, mas também da empresa fazer por ele. Exatamente. É um ponto que mudou, mas a visão principal é proteger o patrão, proteger a empresa, porque se por causa de um assédio sexual, um assédio moral, né, eu conheço empresas que às vezes aqui tem um cargo maior, oprime e envergonha a pessoa na frente de todo mundo. Se essa pessoa for mandada embora e botar na justiça, a causa é ganha e o preço é alto. Então, com essa nova lei da NR1, riscos psicossociais, as empresas, para se proteger, elas vão ter que acrescentar a sua documentação lá, o PRG, alguns comprovantes, principal são os 3 comprovantes, de que teve o treinamento. Se não tiver o treinamento, a multa vai ser pesada. E se esse funcionário perde o emprego por ser mandado embora injustamente por causa da ansiedade, por causa da depressão, por causa da assédio, ele provar que houve, e a empresa não tiver prova que cuidou, que treinou, que deu cursos nessa área, a empresa vai ser multada gravemente. Então, a depressão e a ansiedade, ela afeta no pessoal, na família, mas também afeta na empresa. E graças a essa nova NR1, as empresas agora vão ter que colaborar com eles para que seja beneficiada e não ter que pagar altas multas ou altos processos de indenização. Então, bom para a empresa, bom para o colaborador. Os dois ganham com isso. Com certeza. E assim, Modir, quais são os principais sintomas da depressão? Ou melhor, quais são as principais causas da depressão e ansiedade? Quais são as principais causas da depressão e da ansiedade? Nós tocamos nisso já no início, né? Mas mais traumas, desde... Eu costumo falar, e tem muitas pesquisas que colaboram com isso, né, que desde o útero já vem formando traumas no feto para ficar mais suscetível a gerar depressão. Sim. Depois que ela está já
ali brincando com a família, na primeira, na segunda infância, na pré-adolescência, na adolescência. E hoje a gente vê muitos adolescentes já com depressão, tentativa contra a vida. Por quê? Porque não olharam para ela quando era mais infantil. Aí achava que não, a depressão no adulto, não. A depressão é no ser humano. E o ser humano está lá no útero. Embora muitos discordam, mas lá no útero já é um ser humano. Nos primeiros dias lá que foi fecundado, já tem um cérebro sendo produzido, já tem sangue ali dentro, já tem tudo. Em pouco dia tem o coraçãozinho batendo ali, ó. O coração está batendo por quê? Porque já é um ser. Agora ele está aprendendo com a mamãe e aprendendo com as pessoas aqui fora. A música que escuta, o estrondo, o soco, o grito, o palavrão. Esse feto está aprendendo. Então ela foi sanguínea da mãe, está ligada com ele. Então todo estresse que passar da mãe vai para o sangue e é informado para aquele feto. Então esse feto vai crescer, vai chegar o dia do nascimento, já vai nascer já com pré-exposição para a depressão. Pré-exposição para ser uma pessoa mais ansiosa. Por quê? Porque tudo isso vem de eventos na sua experiência de vida. Então, se a mãe está passando, vai afetar o neném. Se já nasceu, a maneira como o pai e a mãe grita e briga e xinga e ameaça, vai criar lá no subconsciente dele já feridas, traumas pequenos e grandes, que vai gerar nele mais na frente toda a sintomática da depressão ou da ansiedade. Ficar muito ansioso, com medo do futuro. Que nos dois o medo está envolvido. Aí tem gente que fala assim, tem só síndrome do pânico. É impossível. Porque o medo está na depressão e o medo está na ansiedade. E na depressão, às vezes, o medo ela parece que não existe, porque ele fica com medo de viver. E com medo de viver, que é o contrário, ele perde amor pela vida. Eu tenho medo de continuar vivendo, sofrendo assim, eu quero acabar com tudo, então. Então está com medo de ficar vivo. Então, nos dois, a sintomática do medo está envolvida. Então, as duas coisas. É triste, mas essa dor que a pessoa sente com o excesso do medo é terrível. E a pessoa começa a imaginar coisas, pensar em coisas que para ele aquilo é real. Quando você vai no médico e vai falar com a pessoa, não é bem assim. Mas ele não vai conseguir entender quando você fala isso. Para ele, esse medo é real. Para ele, essa dor é real. Mas está tudo acontecendo aqui, ó. Químicas cerebrais. Químicas que está sendo descarregado para ele sentir. Ele sente, para ele é real. É estranho você olhar assim, como se... Igual o vento está passando aqui, né? O ventilador está ligado, está passando o vento aqui. Pega o vento, não consigo pegar. Mas ele existe. Sim, mas não está fazendo mal nenhum para a gente, sabe? Eu sinto que ele está aqui. Então não tem um perigo real aqui, mas a pessoa sentindo. Como é que eu vou provar que o medo não existe? Existe, está nele. Ai, o que está acontecendo? Calma, respira. Aí ainda assim ficou um tempão assustada. Aí quem olha de longe, tá maluco, não tá maluco. Para ele é real aquele medo, aquele sofrimento. Aí aqui fora a gente tem que compreender, a dor é dele. É nele, o medo é nele. Então se tem uma química que está produzindo no cérebro e faz ele sentir isso, não é coisa só na cabeça dele, é na vida real. Realmente. Você tem que entender e aceitar isso como real e tratar isso como real. Se você olhar, frescura, você piora a situação lá na pessoa. E é interessante o que ele falou, que eu já passei por uma situação assim, só que na questão de pensamentos. Como é que se dá o nome àqueles pensamentos que fica remoendo? Rapaz, se for remoendo aqui, você fez eu esquecer do termo. Mas é isso mesmo, a pessoa fica com o pensamento ruminante. Ruminante, isso. Pensamentos ruminantes. Eu, em certa fase da minha vida, eu tinha muitos pensamentos ruminantes. E eu vivia um ciclo social e tudo mais, e aí, tipo, eu passava por certas experiências que aquilo fazia eu ter certos pensamentos ruminantes de coisas que não existiam, coisas que não estavam ali, mas que minha mente enxergava, e, tipo, coisas que não era real, mas que para mim era. E quando eu mudei meu ambiente, que eu mudei de cidade, engraçado que naturalmente esses pensamentos ruminantes começaram a desaparecer. E aí, é tanto que minha mente esqueceu deles. Aí, depois de um tempo que eu voltei para outra cidade que eu me encontrava, que aí, depois de uns dias e tal, que eu vim começar a pensar assim uma coisa, eu parei e pensei, mas peraí, eu nunca mais tive esses pensamentos. Uau! Porque o que acontece, Lucas, é que o ambiente
ele favorece a você sofrer. É, Se você realmente. muda o ambiente, igual aqui eu tenho um quintal cheio de plantas. Árvores de fruta, vários tipos de árvore, banana, bastante coisa aqui no quintal. Então o ar daqui é diferente do ar que você anda lá no meio da pista. Aí prédios, lojas, um montão de gente passando, carro pra ir pra cá. Aquele cheiro de lá é diferente daqui. Quando chove lá, o cheiro da chuva é diferente do cheiro daqui. Quando o sol esquenta aqui, é outro cheiro. Então o ambiente faz você sentir cheiro. E esse cheiro faz você pensar. E esse pensamento faz você sentir de novo. Então fica num círculo vicioso. Aí naquele ambiente que você está inserido ali, o que você vê? O que você sente? O que você cheira? O que você escuta? Então faz você sentir isso. Se você sair daqui bem para longe, você vai ver novas coisas, novas fragrâncias, novas pessoas, novas conversas. Aí começa a ter um alívio. Ah, aliviou. Aí você volta para aquela cidade, para aquele povo, vai sofrer tudo igual. Só que assim, no meu caso, o que acontece? Na nossa mente, quando a gente faz algo novo, é como que forma um caminho. Abre-se um caminho no meio da mata. E em relação a isso, eu tive essa mudança de mindset, esse despertar. Quando eu percebi que eu estava novamente com esses pensamentos, eu pensei, mas espera aí, isso não faz sentido. Isso é real, não existe, e isso não soma valor, não vai me agregar nada. Logo, isso não tem nenhum poder sobre minha vida. Então, por que eu deveria me importar com isso? E daí, foi onde eu quebrei a barreira e isso não fez mais sentido e eu não comecei realmente mais a importar. Tanto que agora eu estou novamente nessa cidade, nesse lugar. E agora eu, com consciência disso, eu não me importo mais com essas coisas. E no meu caso, como foi, né, a questão de aprovação social, essas coisas, né, medo de você ser você mesmo, do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, ficar muito fissurado nisso. É tanto que eu não fazia nem vídeo aqui no YouTube com medo do que as pessoas iam falar, do que os outros iam pensar, e com medo da aprovação social. E você vê, hoje eu nem me importo, eu falo aqui com tanta naturalidade, eu falo o que precisa ser dito e tá tudo bem. Quem achar ruim, acha. Quem não se importar, ou quem não gostar, não gosta, mas eu sempre vou trazer conteúdo de valor para poder agregar valor à vida de vocês e melhorar. Então, eu percebi essa mudança de mindset, esse despertar em mim. E eu fico muito feliz porque é libertador você não passar mais por aquela experiência. Ou, se você passa por aquilo, você sabe como agir melhor. Você não se importa, você é totalmente desapegado. E aí é você mesmo, livre, tranquilo e feliz. E você, tem mais liberdade na vida. Isso te faz mais feliz. Isso é muito bom. Você passou, no caso, de uma fase boa de reprogramar a mente, né? Isso. Quando você foi para outro ambiente, você começou a reprogramar a mente, fazer caminhada, você gosta de fazer caminhada. Então você começou a cuidar da saúde de uma maneira que, cuidando da saúde e outro ambiente, tudo mudou. Aí você olhou para trás, não, lá era assim, não precisava ser assim, não vai me agregar nada, não soma nada para mim. Aí você deu um significado de que eu não preciso daquilo. Aí agora, se eu voltar lá, eu vou nem ligar mais para aquilo. Aí você tomou a decisão. E a decisão, quando você voltou, você realmente viu, não preciso mais ligar para isso. Se fizesse falar, eu não vou me importar mais. Então você mudou aqui dentro. Então você reprogramou sua mente para quando eu enfrentar isso de novo, eu não preciso agir mais da mesma forma que eu agi. Se a pessoa não fizer a reprogramação, ela volta, sofre de novo. No caso você reprogramou, você conversou com você mesmo, você fez a mudança aqui. Quando eu voltar lá, não preciso dar valor a essas coisas, não. Você voltou, se sente bem. Sim, realmente. Qualquer um pode fazer isso. E é uma coisa libertadora. Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre isso, mas, pessoal, façam isso. Reprogramem sua mente. Estude mentalidade. Estude o comportamento humano. Melhore sua decisão, sua mentalidade. E você vai ver como sua vida vai mudar, como sua percepção sobre a realidade vai se tornar outra. Você vai parar de se importar com coisas que são supérfluas, não faz nenhum sentido, não agrega valor e não vai te levar a lugar nenhum. E vai começar a dar valor ao que realmente importa, o que vai somar e agregar valor à sua vida. E isso é incrível. Vai ser libertador, ninguém mais vai poder lhe prender a qualquer coisa. Então é isso, só faça isso. E vocês vão me dizer o resultado. Mas agora, voltando aqui, como a depressão e a ansiedade pode afetar a saúde física? A
saúde física é bem afetada, porque quando você tem a corrente sanguínea carregada de químicas cerebrais que estão descontroladas, estão em excesso e com muita frequência, vai afetar outras partes do corpo. Porque o sangue percorre aonde? Em tudo. Da ponta do dedo, lá do pé, até aqui a pele da cabeça, aqui, ó, os folículos pilares, são todos envoltos de microvasos para todo lado. Então imagina só, dentro do seu carro lá tem a gasolina, lá no tanque. Mas você botar água lá no tanque, essa gasolina percorre o motor. E aí vai atrapalhar o filtro, a combustão, tudo vai ficar lá cuspindo. Daqui a pouco seu carro não funciona mais, estraga peças no motor, mas a gasolina com água estava no tanque. Mas agora afetou outras partes do carro. Agora o carro todo fica sem andar por causa do excesso de água no motor, do tanque. Então só lá, mas afetou o carro inteiro. A gente também. É só aqui que fabrica a química. Embora algumas tenham aqui embaixo também, né? Mas aí essa química produzida vai descer e percorrer toda a corrente sanguínea. E esse excesso que não está sendo gasto, utilizado, está descontrolado, vai começar a dar inflamação. Aí a pessoa fala, tem dores. Estão dores por aqui, dor na cabeça, dor no rosto. Está enrijecendo aqui, não consigo abrir a mandíbula. Eu não consigo, tá duro meu queixo aqui, o que está acontecendo? Não consigo engolir. Tem um nó aqui, não dá para beber água, eu bebo água, eu engasgo, não desce, eu vou comer, aí não tem nem apetite mais, que já afetou aqui. Aí tá com problema de inflamação na bexiga, não tá bebendo água. Aí tem alguma pergunta da coceira. Aí essas preocupações com esse sintoma, essa sintomática toda, começa a fazer a pessoa pensar que está com uma doença grave, uma outra doença grave, depressão é grave. Aí ela começa a pensar tanto que dá insônia. E aí ela começa a não dormir, e isso vai fazer ela acordar amanhã mais cansada, porque o sono está atrasado. E esse sono atrasado não deixou descansar, o cansaço vai afetar agora partes musculares. Como já tem a química do cérebro, mais o cansaço, começa a dar dor nas pernas. Aí ela não começa a não quer andar, quer ficar deitada. E esse excesso de deitar começa a fazer o corpo ficar mais inchado. Esse inchaço químico do cérebro, retenção de líquido, aí agora vai fazer ela ir para um médico. Ela vai no médico, vai tomar ansiolítico. Ela vai tomar tarja preta, tarja vermelha, remédio para dormir. E está bebendo pouca água, está comendo pouca comida, mas está tomando mais remédio. Ela já tem um problema de saúde, agora junto com a química do remédio, que o ansiolítico vai ser necessário, o remédio para dormir vai ser necessário, e alguns estabilizadores de humor vai ser necessário. E aí, com essas químicas, junto com a falta de comida, e a falta de água e a falta de exercício, ela inchou mais, engordou. Ela olhou no espelho, não gostou que ela engordou. E aí ela vai ficar com mais problemas agora psicológicos. Ela está preocupada que ela está engordando por causa do remédio. Ou seja, afetou o quê? Tudo e muito mais além do que você imaginou. Aí ela olha, minha roupa não está dando, agora tem que comprar novas roupas. Então agora já era mais preocupação, meu dinheiro não está dando, porque eu tenho que comprar remédio, tenho que ir no médico. E eu engordei, a roupa não está dando, o que eu vou fazer? Aí há uma preocupação que não tinha antes, e essa preocupação vai gerar agora problema financeiro. E o problema financeiro vai trazer novas preocupações, então o problema fica uma bola de neve. É assustador, mas é a realidade que nos passa. Respondeu? Ou tem mais algum detalhe aí? Respondeu. Muito bem. Então, vocês veem, é isso que acontece. É um problema atrás do outro. Uma coisa causa outra. Então, quando você não trata a depressão, quando você não trata a ansiedade, quando você não faz o que realmente precisa ser feito para você melhorar, junta essa bola de neve e sua vida se transforma em um caos total. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Valdir, o que é importante fazer para prevenir a depressão e a ansiedade? Como alguém poderia buscar ajuda? O que é importante fazer para prevenir a depressão e a ansiedade? Como alguém poderia buscar ajuda para essas coisas? A prevenção é complicada demais. E para prevenir a depressão, os pais teriam que aprender gestão emocional. Aí na internet você vai procurar aí Dr. Augusto Cury, você vai ver os vídeos dele falando sobre isso. E é importante demais que houvesse uma mudança da visão
de todo o sistema educativo do país e do mundo, para que colocasse a gestão emocional lá no pré, até o doutorado. Não sei lá o que você vai fazer lá, começar a doutorado, mas tem que ter gestão emocional do início ao fim. Ou seja, ia criar uma sociedade mais poderosa na mente. Uma capacidade de saber interagir e reagir. A pessoa, em vez de ser mais reativa, ela seria mais racional. E todo mundo sendo mais racional, teremos menos conflitos pessoais, interpessoais, familiares, trabalhísticos, organizacionais, tudo seria menos. Então, se diminui o estresse na pista, na estrada, tudo motorista mais zen. É complicado você pensar, você olha para a minha fala agora, você pensa, esse cara tá doido, mas a realidade é essa. Existe prevenção para depressão. Mas como é que eu vou controlar tudo isso? Isso tem que ser lá na raiz. Desde quando a vida está sendo gerada no útero, tem que gerar mais paz e tranquilidade para que essa pessoa seja gerada de uma forma especial. Quando ela nascer, uma criança saudável. Os pais saudáveis cuidando da criança saudável, mas os pais brigam, enchem a cara de droga, fumaça, cigarro, bebida, briga, palavrão. Aquela criança cresce ali, as pessoas não sabem reagir diante de uma perereca, uma barata, um besouro, uma borboleta. É um monstro, um dinossauro. Então aqueles gritos assustadores e o nenenzinho ali olhando. O que é isso? O neném não sabe. Se deixar o neném, Lucas, o neném pega o sapo na mão assim e quer botar na boca. Se passar uma serpente aqui e o neném poder pegar pelo raio, ele pega e vai querer rodar e já quer morder. Se botar um jacaré, um tigre, ele vai chamar de gatinho, vai querer morder as patas, pegar, abraçar o bicho. Tudo de perigo vem depois que o ser humano adulto ensina para a criança, ou ela vê a reação. Então, uma criança que é treinada desde a infância, quando vê uma barata, ai, aquele grita, empate, vassoura, quebra, o prato voa. Então, a criança fica assim assustada e quando começa a ver a mãe gritar, ela se desespera e começa a chorar. Aí cravou já um trauma na mente da criança. Então, como prevenir depressão? Todas as pessoas deveriam saber reagir diante de pequenos insetos ou animais, seja lá qual que for. O medo não precisa ser exacerbado, porque uma barata, uma borboleta, uma perereca, um sapo, uma rã, não vai matar você dessa maneira. Não é um monstro, um dinossauro de 10 metros, de 8 metros de altura, sei lá quantos metros. Então não é. Mas a reação das pessoas ensina para a criança isso. Aí quando nós crescemos, não toca ali, você vai morrer. E tem gente que pega lá a rã, corta a cabeça, tira a pele e frita, é gostoso. Já comi muito, eu pescava quando era pequeno, eu pegava tranquilo. Mas hoje, a maioria das pessoas tem o maior pavor de uma borboleta, um besouro. É um monstro. Então a criança vê aquilo, ela cresce com um super medo na mente. Inculcando na mente da criança um super medo, estamos gerando futuros depressivos e ansiosos. Então, como prevenir? Seria todo mundo ter gestão emocional. Como reagir de um inseto, um bicho? Simples, uma vassoura, empurra, uma raquete de mosquito, ou toca com um pano. Para que o desespero se a borboleta não vai fazer nada com você? Então, criamos uma geração super doentia com excesso de medo desnecessário. Tem gente que não medo na cara se não ir lá no banheiro, um homem ir lá no banheiro tirar aquela perereca lá da cerâmica lá. Não entro lá porque tem uma perereca ali, saiu da bananeira, pulou ali, é pequenininha, assim, verdinha, mas é nojento. Para mim não é pequenininha, para mim é um monstro de 7 cabeças. E a pessoa fica assustada, tem que chamar um pai, um tio, um avô, um vizinho para tirar. Eu tenho uma tia que tem medo de arrã, tenho 2 primas que tem medo de borboleta e de mariposa, tenho um primo que tem medo de gafanhoto, tem outro que tem medo de rato, tem outro que tem medo de barata e tem outro que tem medo de sardão. Olha só, eu tenho medo de tudo, mas eu não reajo com espanto exagerado. Quando você reage com espanto exagerado, fora do normal, o neném está vendo isso, ele copia isso de você. Então você ensinou para ele ser medroso. Então ele vai gerar esse medo quando adulto e ele vai passar para o filho, a mesma reação. E ficou perpetuado a atitude exacerbada de um medo descomunal desnecessário. Qualquer ser humano vai pegar uma vassoura, bater na barata, jogar um veneno pro rato, botar uma ratoeira, pegar o rato, bater ali, matou, pega pela pôr no rato, põe no lixo, joga fora. Tem várias maneiras de você agir. Não precisa de, é um monstro, o mundo acabou. Não, o mundo não acabou. Mas aquela reação já está ensinando para as crianças que é assim que é a vida. E quando a pessoa fala negativa, não pode, pegar o brinquedo, não pode.
Aí chorou, aí, ai, tadinho, não faz isso com o menino, dá o brinquedo pra ele. Não, não quero dar. E esse celular aqui, dá pra ele brincar? Não, se quebrar, sabe me dar outro? Não vou dar. Aí a pessoa fica com pena da criança e reage de uma maneira super protetora. Aí quando essa criança cresce, ela é mimada, mais suscetível à ansiedade, depressão. Por quê? Porque os pais mimaram. Quero aquilo, toma, 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 toma. Não vê o valor do trabalho, do adquirir. Por que eu estou adquirindo isso? Então os pais criam errado. Então a humanidade está descarrilhada. Então nós geramos novos ansiosos, novos deprimidos. E aí as pessoas não têm gestão emocional, não sabem lidar com isso, então isso vai um copiando o outro. Fora os traumas que já acontecem, porque outros não sabem viver e afeta você, ou os pais são muito violentos, ou tem abuso sexual, abuso moral. Então isso começa a criar, semear a semente da futura ansiosa ou futura deprimida. Então a maneira como os pais tratam, como o chefe trata as pessoas, pode ser aí no serviço, o patrão, o chefe grita, envergonha, fez um trauma na minha pessoa. Esse trauma pode gerar nela no futuro ansiedade, até depressão, síndrome do pânico. Então, para prevenir, todo mundo teria que ter gestão emocional. Seria mais ou menos isso. Inteligência emocional. Se todo mundo tiver, menos problema em nossa volta. Então, é muito bacana isso que ele falou, realmente, de fato. A gente viu o que é que a gente precisa fazer para prevenir. Agora ele vai falar o que é necessário fazer para a pessoa que já tem depressão, para a pessoa que já tem ansiedade. Como uma pessoa que tem depressão e ansiedade pode buscar ajuda? Então, já que hoje é impossível todo mundo ter gestão emocional, porque teria que renovar a humanidade a partir do ano que vem, que esse ano dá mais tempo. Então, em 2027 para frente, teria que colocar nas escolas gestão emocional, para que futuramente, daqui 50 anos, a nação, aqui em qualquer lugar do Brasil, do mundo, esteja modificada. Então, é um trabalho a longo prazo. Ah, mas não dá para fazer isso agora. Então, já que a geração está doentia, diminuir o excesso de pequenos vídeos. Porque cria enxurrada de química cerebral que afeta todo o estado emocional da pessoa. Aí a nação fica com menos inteligência emocional, menos inteligência relacional, trabalhística, em tudo. Diminui o racional da pessoa, o excesso de internet. A internet deveria ser usada para aprendizado, não para excesso de prazer e diversão. Isso está estragando a humanidade. Ah, eu estou com depressão já porque eu não soube cuidar. Agora vai ter que procurar terapia. Primeiro passo, você vai no médico, ele vai passar para você ter que ir no psiquiatra, vai ter que buscar um psicólogo. Aí vai fazer os primeiros trâmites ali do tratamento, vai pegar os seus remédios, se for depressão, taxa preta, taxa vermelha, ansiolítico, vai tomar remédio para dormir. Aí, enquanto o tratamento está acontecendo, estou vendo uma melhora, estou percebendo, estou melhorando. Opa, esse é o ponto de buscar uma terapia e fazer a terapia. Você perceber que o tratamento está começando a melhorar, então, cura a terapia. Treina a si mesmo e a sua mente a ver o mundo e ver a vida e ver os eventos das vivências pessoais, interpessoais, diárias, ver de uma forma diferente, assimilar de uma forma diferente, para que você possa depois sentir de uma forma diferente. Tendo essa mudança comportamental e emocional, aí começa a ter um alívio, uma melhora, uma evolução melhor no seu estado sintomático. E com o passar do tempo, a pessoa vai sentir melhor. Mas não tem como, acabou tudo rápido. Não acaba tudo rápido. Porque levou um tempo a construir esse estado emocional doentio. Vai levar um tempo para começar a construir um estado melhorando. Então esse tempo é buscar os seus médicos, psiquiatra. Primeiro é o seu clínico, né? Ele vai indicar o seu psiquiatra e ele vai orientar para fazer um tratamento com um acompanhamento com um psicólogo. E se esses dois não te orientar a buscar terapia, esses dois vão estar falhando com você bruscamente. Eu não vou usar um termo muito ruim, não, tá? Mas vai estar feio demais a atitude dos dois se os dois juntos não falar, faz terapia. Se os dois não falar, faz terapia, é bom você procurar outro médico. Se o psicólogo falar, faz terapia, para você agrupar ajudas e ter uma remissão mais rápida. Se ele não falar nada de fazer terapia, busca outro. Porque se ninguém falar com terapia, eles não estão te ajudando a ter uma remissão melhor, ter um estado emocional melhor. Qualquer um que te ajudar e não falar para você, não faz terapia não, que é bobeira.
sai fora, porque a ajuda não está sendo verdadeira. O primeiro passo é ele, o clínico, o psiquiatra, o psicólogo e finalizando a terapia. Esses 3 vão sumir e a terapia vai continuar por um tempo. Aí o final, que é a terapia, é como se estivesse fazendo o acabamento da sua casa, botando cerâmica, pintando, entregando a chave para você. Sem terapia, não tem acabamento. Só isso. Realmente. E isso não é frescura, que nem ele falou. Terapia é muito importante, tanto para homem como para mulher, o ser humano em geral. E a terapia, além de ajudar, é a ferramenta que vai tornar a sua mente mais forte. Então, até para você que está bem, você fazendo terapia, você vai ficar melhor, vai ficar mais forte. Então, faça isso, é importante. Valdir, quais são os tratamentos mais eficazes para depressão e ansiedade? Você falou aqui de terapia. Então, quais são, dentre esses tratamentos, os mais eficazes para tratar depressão e ansiedade? Basicamente é isso mesmo. Vai ter que procurar o clínico, ele vai te indicar o psiquiatra, ele vai mandar os remédios adequados, que tem vários níveis. Sim. A que nível chegou a pessoa? Se ela chegou já à psicose e tentativa de suicídio, ela vai precisar de um tratamento mais forte, um acompanhamento mais adequado para o ponto dela. Tem alguns com depressão exógena, andrógena. Então, tem vários níveis. Então, a ansiedade pode ser por um caso bem simples, momentâneo na família, um episódio vai passar, uma doença de alguém, uma pressão no trabalho, então isso vai passar. Então, cada caso é um. Na hora de buscar ajuda, é que vai definir o que vai ser necessário. Mas o melhor é isso. Eu estou com esse problema, eu acho. Primeiro é você procurar o clínico. Ele vai passar o próximo passo. E esse próximo passo você vai analisar a situação. Então, não tem assim uma coisa fixa e rígida. Cada caso vai ter o seu... Tem o seu grau de dificuldade, tem o seu grau de tratamento. Mas em todos, mesmo que não precise tomar ansiolíticos, antidepressivos, mas a terapia vai ser importante. Você falou aí mesmo, né? Mas o problema é na família. Então, a terapia familiar. O problema é no trabalho. Então, a terapia cognitiva é só para você, comportamental, aprender a lidar com isso, não encarar aquela pressão do trabalho como se fosse com você. Não, o problema é dele. Ele não sabe ser um bom chefe, ser um bom patrão. Ignora isso, só trabalha. Não aguenta, sai. Muda o ambiente. Mudou o ambiente, aí você vai estar melhor. Realmente. E já que você citou aí sobre família, qual é o papel da família nesse apoio a uma pessoa que tem depressão e ansiedade? Buscar informação de o que é isso. Vai aprender. Vai ler, escuta vídeo. O que é depressão? Por que ela acontece? Qual é a diferença da depressão exógena e o endógeno? Por que tem essa diferença? E quando a pessoa passa por essa ou por aquela, ela tem mais sintomas de que tipo? E aí vai. Então ela vai ter informação, vai começar a entender, não é frescura. Não está fazendo corpo mole, não está chorando à toa, frescura, infantilidade. Não, tem um problema ali. Então o problema, ele é real, ele existe. Mesmo que seja na mente da pessoa, mas ele existe. Então tem que saber respeitar, cuidar, e tem coisas que não vai poder falar. A pessoa chega lá para a pessoa com depressão, você tem uma família tão linda, seus filhos. Olha, você não precisa passar por isso, não. Prepara com isso. Vamos levantar, reage. É uma frase horrível. Essa frase que a pessoa fala, quem está falando é um indouto que não tem informação nenhuma. Então ele não sabe nada e está fingindo que sabe. Quer ajudar, mas está jogando pedra. Sim. E jogando essas pedras na pessoa com depressão, ela está afundando ela mais ainda. Mesmo que seja só ansiedade, é a mesma coisa. Tem que entender que a dor no calo é do pé dele, não é no seu pé. Então tá doendo nada, mas vamos correr. Mas o cara estourou, que tá ardendo. Não tô sentindo nada no meu pé. É claro que não é, no seu pé, no pé dele. É claro. Então quando você chegar, a família tem que entender, o problema não é seu, é dele. Então respeita, entende e trata com carinho. Aí qual é a ajuda que vai ser necessária? Vamos levar no médico, não quero ir no médico. Aí tem esse problema. Porque quem tá com depressão tem muito síndrome de evitação. Ele evita tudo que é bom. O remédio é bom, eu vou evitar. O médico é bom, eu evito, eu não quero. Tem que sair, eu não vou sair. Então ela não quer. Por que ela não quer? Ela não tem a química cerebral que faz ela querer essa ajuda para livrar ela dessa dor. Então é complicado esse momento, porque para ajudar o depressivo, ajudar a depressão,
é muito pesado. Então vai exigir da família mais paciência, mais energia, mais tempo. A não ser que você queira forçar a barra, falar, vai entrar no carro, vai assim mesmo, colocar lá. Em alguns casos, quando é muito grave, a pessoa até fica internada no hospital psiquiátrico. Porque realmente ela não quer tomar remédio, ela não quer melhorar, ela quer acabar com tudo. Porque não é culpa dela. O problema da depressão é que ela cria um mundo fantasioso que não tem sentido viver. Eu não sinto vontade de beber água, de comer. Então come, eu não estou com vontade, a barriga está cheia, come, não dá para forçar. Se alguém faz isso com você, falta de inteligência. Eu já almocei, a barriga é cheia, nunca mais nada. Eu comi 2, 3 vezes já. Não, eu vou ter um prato dessa altura, come tudo isso aqui. Não dá para forçar. Então, a mesma coisa da depressão. Ela não tem química da vontade de querer fazer. Entendeu? Como ela não quer fazer, forçar ela é difícil. Então, vai ser complicado, mas dá para cuidar. Ela vai ter que fazer o tratamento médico e tomar os remédios necessários. A gente vê muitos especialistas aí falando sobre a questão da meditação, mindfulness e também da questão da visualização. Qual a importância dessas coisas? Meditação, mindfulness, né? Visualização, para você usar nesse tratamento de depressão e ansiedade. São coisas simples, mas são necessárias. Por exemplo, a pessoa, novamente a analogia do carro, né? Ela tem um carro e ela decidiu não trocar um pneu furado. Ela vai viajar como? Ela bota alta velocidade para ver ali o que vai acontecer. Mas é só um pneu, tem mais 3, tá, mas você vai precisar dos 4 bons. Então não tem como fazer uma viagem boa se não trocar esse pneu. Então, todo o conjunto é importante. Né? 4 pneus bons. Mas ainda assim eu preciso de um bom guardado, um externo, porque se furar não tem como trocar. Então não dá para separar. Ah, mas aí tá bom, eu tenho 4 pneus, mas eu não tenho para-brisa. Não dá para viajar também. Dá mesmo. Aí eu tenho um carro inteiro novinho, mas eu tô sem o motor, também não dá para ir. Tá, eu tenho um motor, tenho 4 pneus, tenho para-brisa, mas não tenho freio, não dá para ir. Não importa o que falta, o conjunto todo vai fazer falta. Tem que estar o conjunto completo. E o tratamento para esses casos vai precisar passar pelo psiquiatra, psicólogo, terapia. E na terapia vem outros detalhes. Aí vai ter que usar tudo isso que você falou aí, mais outras ferramentas de reprogramação, escritoterapia, tapping. Vai ter que agregar tudo isso e trabalhar a pessoa. Então todos esses trabalhos juntos, por quê? Porque, igual no carro, aperta a roda, regula motor, troca a vela, limpador para-brisa, tira o embaçador, ar-condicionado, cinto de segurança, um banco confortável, pisca-pisca, farol, baixo, alto. Então tem tudo. Né? Retrovisor. Então são vários detalhes. Então também, na boa viagem da nossa vida, vamos precisar de vários detalhes para conseguir consertar toda essa vida doentia. Seja na depressão, seja na ansiedade. Tem que ter todas essas ferramentas juntas. E esse pacote junto é que eu chamo de TKCC. Fazer um trabalho completo. É como entrar no carro lá para lavar, consertar, regular as rodas, alinhar, botar gasolina, ver a temperatura do motor, comentar o mostrador, tudinho. O carro está 100%. Fiz um check-up geral, pode viajar. Então a terapia é mais ou menos isso. Vai fazer um check-up geral. Só tem que trabalhar todos os pontos, com mindfulness, com visualização. É tão poderoso isso que você pode olhar no YouTube aí. Tem nadadores olímpicos, paralímpicos, time de basquete que fizeram uma experiência científica comprovada de que a visualização trazia bom efeito para ele ganhar a medalha. Só de pensar que está jogando a bola na cesta e acertando várias vezes, repetidas vezes, prova de que a visualização e o ensaio mental, repetidas vezes, transforma nossa mente de uma forma que a vitória é possível alcançar. E o prêmio que vai ganhar lá não é um troféu da Olimpíada. É você saber, eu estou bem, estou viva e eu posso continuar vivendo com felicidade. Realmente. E agora, Valdir, para poder finalizar a nossa conversa, fala aqui pro pessoal como a terapia TKCC, a qual você foi o fundador e criador do método da junção dessas terapias, como o tratamento de depressão e ansiedade funciona, como você trata os seus clientes
e como será bom para essas pessoas que aqui escutam. E a pessoa vai entrar em contato aqui no seu vídeo, ou lá na minha página no Instagram, Divan Mindset. Academia da Mente no canal do No YouTube, Academia da Mente TKCC. Né? Academia da Mente TKCC. Aí tá aí meus vídeos. Você vai ter principalmente uma coluna de amparo lá, que é as leis emocionais, que elas estão incluídas na escritoterapia. E vai usar todas as ferramentas que você falou aí, visualização. E você vai ser acompanhado durante 8 sessões. Essas 8 sessões, digamos que você fala assim, eu quero fazer na segunda-feira, 4 horas da tarde. Ótimo. Está fixado seu horário, de 4 até as 5, você vai ter 1 hora. Mas não é por isso que você vai ficar isolado e esquecida. Você vai ter a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, domingo, até a outra segunda para ter contato pelo Zap. Tirar dúvida, receber informações, receber PDFs de treinamento. Vai ter uns PDF que vai te auxiliar para você fazer o seu aprendizado. Então, tirou dúvida. Estou desesperada, quero ter uma ouvidoria. Tá, manda mensagem no Zap, vou tirar um momentinho para poder conversar com você, te dar atenção. Já teve casos de cliente ligar para mim, já era 9 horas da noite. Eu conversei de 9 e pouco até 10 e pouco da noite, porque ela precisava, estava de uma necessidade horrível de um socorro. Sim. E eu dei essa assistência para ela. Não posso, daqui a pouquinho vou poder. Mas vou chegar só meia-noite. Você está acordado? Estou acordado, eu vou dar uma atenção. Então, quando a pessoa ela compra esse pacote, ela merece um tratamento VIP. E ela vai receber esse tratamento VIP. Então, após as 8 sessões, você vai repetir se você quiser. Mas essas 8 sessões é o suficiente para você aprender a gestão emocional. Por meio de treinamento, vai ter uma recuperação muito maravilhosa e vai aprender como lidar com o seu dia a dia daqui para frente. É igual dizer assim, você não sabe andar de bicicleta, eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Aprendeu? Agora vai fazer todo dia para você ficar bem fera e daqui a pouco fazer até parte de corridas aí. É mais ou menos isso. Então é isso, galera. Academia da Mente, lá no YouTube. É só você pesquisar que você vai achar. Divan Mindset no Instagram. É só você entrar em contato e você vai ver os conteúdos que ele posta sobre esse assunto. E se você estiver precisando, é só chamar ele, que ele vai poder lhe ajudar. Ou você pode comentar aqui abaixo e entrar em contato comigo, que eu entrarei em contato com ele e você receberá a sua ajuda. Então, muito obrigado por esse vídeo. Agradeço muito por vocês terem ficado até o final e ter assistido ele. Quem não é inscrito no canal, clique aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, curta, comente, compartilhe. E me siga nas outras redes sociais, o Lucas Divino. Acompanhe também meu amigo Divan Mindset no Instagram e Academia da Mente no YouTube. Torne-se a sua melhor versão por você. Acredite, age e conquiste pelo seu legado. Até o próximo vídeo.